Os 4 últimos vídeos eu gravei todos no mesmo dia e já tinha deixado todos eles programados para saírem no canal, porque eu estaria viajando. É a primeira vez desde que eu vim aqui para os Estados Unidos que eu saí aqui da região da cidade em que eu estou morando. Eu fui para New Orleans ou New Orleans, depende da pessoa com quem você falar aqui, porque são duas pronúncias diferentes do nome e as duas são corretas. Parece que lá na região, na cidade em si, eles chamam de New Orleans e em alguns outros lugares eles chamam de New Orleans. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho a respeito da experiência de ter viajado para lá. Eu vou mostrar algumas fotos, por isso que eu tô aqui nesse cantinho do vídeo. Eu, infelizmente, não gravei lá como era o que eu pretendia. Eu pretendia ter gravado lá e falado e mostrado mais a cidade, mas eu fiquei tão envolvida com a cidade, tão, sei lá, foi uma experiência tão diferente que eu acabei não gravando em loco, né? Então eu vou falar um pouquinho a respeito da experiência, dessa forma um pouco mais distanciada, que é já em casa falando a respeito da experiência. Nós passamos 6 dias em New Orleans por conta de um evento de ecologia que o Du ia participar. Eu fui acompanhando e para fazer turismo, eu fui para fazer isso mesmo, para passear pela cidade. A gente ficou numa das regiões que é a região americana. Então agora eu já tenho que começar a falar para vocês um pouco a respeito da cidade. New Orleans, eu acho que é a cidade mais conhecida do estado de Louisiana, e assim como várias cidades ali, ela teve colonização francesa. Depois de algum tempo, a cidade passou a ser dos espanhóis, então teve uma negociação entre França e Espanha, ela passou a ser dos espanhóis. Depois de um tempo, ela voltou a ser dos franceses. E depois dessa movimentação toda, os americanos, né, os Estados Unidos, comprou New Orleans, fazendo com que passasse a ser parte do território americano, né, do território estadunidense, vamos colocar assim que é melhor. Só que assim, a população ali era uma população muito diversificada, né, tinha uma galera falando francês, tinha uma galera falando espanhol, tinha agora uma galera falando inglês, então era uma mistura. Tanto que a cidade é meio que dividida entre a parte francesa e a parte americana. Eu fiz um city tour de ônibus lá e o guia tava explicando que era tanto conflito entre esses dois grupos, os franceses e os americanos, e eles tinham tanta picuinha uns com os outros, que eles tinham uma área que era uma área neutra, em que eles iam para negociar, fazer negociações comerciais de qualquer tipo, mas rolava muita inveja entre esses dois grupos. Então, por exemplo, se a parte francesa montava uma praça, a parte americana ia fazer uma praça maior. Se a parte francesa tinha umas casas de um jeito tal, a parte americana ia fazer umas casas do jeito tal, maiores. Então rolava essa competição entre os dois lados da cidade. Outra coisa a respeito da cidade de New Orleans que é muito interessante é que a população da cidade, até por conta da questão da localização, porque foi um ponto de venda de escravos, na época da escravidão, muitos navios trazendo escravos entravam por ali, entravam por essa região. Então, assim, a cidade tem uma população negra muito grande. Eu vi as estatísticas do ano de 2010, se eu não me engano, e nessa época, 2010, eu não tenho certeza, mas eu acho que era 2010. E nessa época, 60% da população era negra. Aparentemente já foi maior ainda antes do furacão, já vou falar sobre o furacão. Mas depois do furacão acabou mudando muito a configuração da cidade, então nós temos 60%, cerca de 60% da cidade é negra, tem 30% branco e 10% misturado entre asiáticos e latinos. Um dos primeiros bairros negros dos Estados Unidos surgiu lá, o jazz surgiu lá, então tem vários elementos muito marcantes, assim, historicamente representativos dentro da cidade. É uma cidade muito interessante, muito cheia de cultura, muito cheia de história, então é muito interessante ver esses detalhes.
A história da cidade, ela se mistura também com história de pirata, com histórias de fantasma, com um monte de coisas diferentes. Então é riquíssima, é muito rica, é uma cidade culturalmente muito rica. Agora eu vou falar da questão do furacão, que é outra coisa que me chamou muita atenção na cidade, porque eu não sei se vocês lembram, mas em 2005 houve o furacão Katrina. E esse furacão ele passou pela Flórida, ele foi ali para o Golfo do México e ele entrou ali por Louisiana, passou por algumas cidades e afetou, assim, passou por New Orleans. Os efeitos do furacão em si não foram tão graves, então, do furacão em si, que eu digo do vento, não foram tão graves quanto foi o fato de o furacão ter movimentado as águas do Golfo, do Mississippi e de um lago muito grande que tem ali na região, porque New Orleans, é cercada de água por todos os lados por conta de lago, rio e etc. E ela tá abaixo do nível do mar, isso que é a coisa mais louca, porque tem uns diques, umas barreiras que mantêm a água do lado de fora, especialmente em casos de catástrofes naturais, como foi o caso do Katrina. Mas aí o que aconteceu? Quando passou o Katrina, ele movimentou muito a água e duas barreiras dessas que protegiam a cidade acabaram se rompendo. E isso que foi realmente intenso para a cidade, porque a cidade ficou toda embaixo d'água. Quando eu digo embaixo d'água, o que eu quero dizer é 80% da cidade foi coberta de água de alguma forma. Então, um nível mais baixo ou mais alto, mas estava num estado de enchente, né, de inundação. Só que as partes mais baixas da cidade, que são realmente bem abaixo do nível do mar, ficaram muito, muito alagadas mesmo. Assim, se você olha o vídeo, você vê que a água ia até o teto das casas, você só tinha o telhado delas por fora. Então foi uma coisa muito devastadora mesmo, você realmente não tinha para onde ir. Antes do furacão, teve uma ordem de evacuação da cidade. Só que nem todas as pessoas podiam evacuar, porque tinha uma população mais pobre que não tinha carro, não tinha dinheiro para pagar um ônibus, não tinha condições de sair dali e falou: já passaram outros furacões aqui pela cidade e a cidade, né, ficou aí, a cidade sobreviveu. Então acabou que muita gente não saiu da cidade. Primeiro, porque não tinha condições, e segundo, porque não acreditava que o negócio fosse ser tão dramático como foi. Por conta disso, muita gente morreu quando realmente aconteceu o que aconteceu. Então, com a enchente e as pessoas, muitas pessoas ficaram presas dentro de casa, muitas pessoas assim eram idosos e não tinha como se locomover, como se salvar ali dentro das casas e etc. Então, muita gente morreu. E muita gente perdeu tudo, muita gente perdeu tudo. O nível da água, os concertos, o nível da água demorou muito para baixar também. Então a maioria das pessoas da cidade teve que passar um tempo vivendo em outros lugares. E às vezes assim, as pessoas trabalhavam lá na cidade, mas agora o trabalho onde elas trabalhavam não existia mais. A casa onde elas viviam não existia mais. Todas as pessoas, de certa forma, foram afetadas por isso. Muita gente não voltou. Tem uma população que se alterou bastante. Então, por exemplo, muitos brasileiros foram para New Orleans depois do furacão. A maior parte deles é ilegal, né, sem documentação, mas foram para lá porque, como muita gente foi embora e não queria mais voltar para a cidade por conta das condições, acabou que tinha emprego, tinha mais condições, porque eles precisavam reconstruir a cidade, estavam em condições difíceis, tinha muita gente que tinha aberto mão de voltar para lá, não queria de jeito nenhum, e acabava não tendo uma pressão muito grande em cima de estrangeiros ilegais, exatamente por conta da situação em que estava a cidade, né? E aí o que é mais louco, o que é mais incrível disso tudo, é que 2018 agora, né, 13 anos depois,
do furacão, você vê a cidade, eles não se recuperaram totalmente, então a população que eles têm agora é 70% mais ou menos do que eles tinham antes do Katrina, ou seja, eles não alcançaram de novo o mesmo número de população, a mesma quantidade de pessoas que eles tinham, continua abaixo. A cidade, as partes mais baixas, mais afastadas, não estão completamente reconstruídas, você vê muito terreno vazio onde existiam casas antigamente, então terrenos vazios, assim, vários terrenos vazios, mas a cidade ela se reergueu de uma forma muito interessante e as pessoas que viveram o furacão e que decidiram continuar lá tiveram que se ressignificar a vida nessa cidade, ressignificar a vida inteira, né, porque tudo que existia, tudo que era antes do furacão deixou de ser. Além de terem perdido muitas coisas de mobília, de bens, e de posses, e de emprego e de não sei o que, perderam muitas pessoas também. Então, muita gente perdeu familiares, amigos, etc. Eu achei muito marcante a forma como a cidade continuou, e a cidade é uma cidade muito alegre, é uma coisa assim, a cidade não ficou marcada pela tragédia. A cidade, eu falo da cidade como se fosse uma pessoa, mas ela se reergueu e continuou a caminhada apesar da tragédia. As coisas mudaram de lugar, é como se você tivesse assim embaralhado as cartas num deck de cartas, assim, sei lá, embaralhado as coisas e jogado de volta. E as pessoas, as coisas tinham que seguir a partir dali. É uma experiência muito intensa, é uma experiência muito enriquecedora pra gente enquanto pessoa, porque faz com que a gente pense a respeito de muitas coisas. Especialmente a respeito disso de... Às vezes a gente planeja muitas coisas, mas você nunca sabe se você vai ser interrompido nesse processo, nesses planos, nessas coisas todas. Você acumula coisas, você acumula posses, você busca objetos de coisas e etc, mas você não sabe se isso vai continuar na sua mão, porque, veja só, uma catástrofe como essa muda tudo, né? Muda tudo de lugar, muda seu emprego, muda sua constituição familiar, muda seu grupo de amigos, muda tudo. Então eu acho que foi assim, além de ser uma cidade muito divertida, além de ser uma cidade muito bonita, muito alegre, eu acho que ela faz com que a gente pense muito, reflita muito a respeito da vida, né? Dos nossos caminhos, do que a gente está fazendo enquanto sociedade, enquanto pessoa e etc. Acho que é uma cidade que, assim, se você tiver condições de visitar, visite, porque é uma cidade que realmente pode mudar completamente a sua visão de mundo. E é isso por hoje, pessoal. Eu queria falar um pouquinho da minha experiência. O vídeo eu acho que acabou ficando até meio... porque é difícil falar a respeito dessas situações e a respeito dessas percepções todas que você vai tendo numa viagem como essa. Eu acho que eu vou demorar ainda para conseguir ressignificar tudo isso dentro de mim e, tipo, trazer toda essa experiência, toda essa carga para dentro de mim de alguma forma. Mas, de toda forma, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente fica por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Beijinhos. Até a próxima. Tchau, tchau.